Fala, minha galerinha, meus servidores públicos, meus guerreiros e minhas guerreiras. Tio Vevé aqui de novo com vocês. Gente, para nossa maratona de análise combinatória, vou fechar hoje, agora, neste momento, mais um bloco de 4 questõezinhas de análise combinatória, princípio de contagem, ok? Em que você vai trabalhar agora com questões da banca SES Gran Rio. O que eu quero mostrar para vocês é que o método ele funciona. O que a gente tem que saber é analisar e utilizar adequadamente na questão. Então tem bancas que elas são bem diretas, certo? Elas simplesmente chegam lá e perguntam, quantas coisas podem formar, senhas, comissões, placas de automóveis e tal, tudo isso. Só que às vezes eu vou precisar fazer mais de um cálculo para a questão. Então é aí que entra a tua parte, a tua interpretação. Então vamos mais uma vez mostrar o nosso método, desde quando eu reconheço este assunto no enunciado, porque eu tenho que ter um planejamento de estudo, porque aí é onde eu treino e onde eu executo no jogo. Se eu não treinar bem, eu não jogo bem. Então se eu não me planejar, não estudar, na prova também tem uma chance de não me dar bem. Então vamos mostrar aqui para vocês mais uma vez o que eu falo aqui. Vamos lá, SES Gran Rio. E só lembrando que nós temos aqui concurso do BNB, que o edital já está na praça, as turmas já estão aí acontecendo. E agora, hoje, nessa data que eu estou gravando aqui, beleza? Dia 22 de fevereiro, saiu o edital da Caixa Econômica, com 4.000 vagas, se não estou enganado. E qual é a banca? SES Gran Rio. Então eu vou aqui direitinho para você observar mais uma vez tudo que eu te falo. Vamos nós aqui. Questões de 2012, 2023, no nosso material, na nossa imersão, na nossa mentoria, certo? Nós temos questões aí desde 2024, já agora, já questões em 2024. Então só para mostrar isso para vocês. Então vamos lá. Para cadastrar-se em um site de compras coletivas, Guilherme precisará criar uma senha numérica com no mínimo 4 e no máximo 6. Quando você começa a pegar esse tipo de questão, de tanta rodagem que você vai adquirir, certo? Eu digo, olha, gente, o perfil desse tipo de análise de questão, de análise combinatória, para eu reconhecer e direcionar minha estratégia, ele vai me fornecer elementos, certo? Sejam eles letras, algarismos ou pessoas, na grande maioria das vezes, mas está vindo uma variação, porque a galera está se preparando. E com estes elementos, a pergunta-chave eu digo para vocês. Ele vai sempre perguntar para você, candidato, quantas coisas se pode formar a partir destes elementos que ele te deu. Então, por exemplo, ele diz lá em cima que vamos formar senhas e aí depois vão ter os detalhes dela. E a pergunta, quantas senhas? Quantas senhas? Então pronto, pode ter certeza que isso aqui é análise combinatória ou o nome que a banca quiser dar. E a gente sabe, gente, que a ordem que tu digita assim, vamos imaginar que essas respostas aqui fossem senhas. Se eu trocar quaisquer 2 dígitos aqui, ao invés de 28 for 82, não altera a senha. Então, sempre que este caso eu perceber que eu mudando a ordem que eu pensei, que eu escrevi, que eu digitei, cria um fato novo, uma senha nova, uma placa nova, um número de protocolo novo, um cadastro novo, você está num caso de análise combinatória em que a ordem é importante. Pronto. Eu identifiquei o assunto e, com esta história de que a ordem é importante, eu também identifiquei. Você tem nos nossos vídeos, quem é meu aluno aí também já sabe muito bem disso. Quem não é, pode ir no YouTube à vontade, no Instagram, @profebelino, que eu uso só a brincadeira de bolinha. Todo caso em que a ordem é importante, a gente vai brincar de contar, só colocar a bolinha, uma bolinha para cada parte da senha. Aí pronto, defini o assunto, defini a estratégia a partir do momento que eu sei isso aqui. Beleza? Agora sim, nós vamos aos detalhes dessa questão. Vamos olhar aqui. Como que será composto? Então a senha de, olha o que eu estou falando, isso aqui é muito característico nessas 4 questões que eu fiz questão de escolher para vocês. Essas senhas, elas terão no mínimo 4 e no máximo 6 dígitos. Então, aí é que eu estou falando. Diferente dos outros materiais que eu coloquei para vocês, aqui existe mais de uma maneira de você determinar essas senhas. Porque as senhas elas podem ter ou 4 dígitos, ou 5 dígitos, ou 6 dígitos. Então, existem 3 possibilidades. Então, você vai usar 3 vezes
o método que você estudou. No nosso caso aqui, as nossas bolinhas. 3 vezes você vai estudar isso aí. Você vai utilizar isso aí, beleza? Então, preste bem atenção. É só isso que você tem que fazer. Então, nós vamos fazer isso aqui. Uma de cada vez. Então, vamos pensar, primeira hipótese. A senha contendo 4 dígitos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, essa nossa senha terá 4 dígitos, ou ela terá 5 dígitos. Se quiser bolinha, gente, faz tracinho, quadradinho, triângulo, tracinho, o que você quiser, tá? É só para a gente tirar a pressão de forma. Ou esta senha terá 5 dígitos, 6 dígitos. Então, 4, 5 ou 6. Então, observe que eu bato muito nessa tecla que não são as características que vão fazer você escolher o método. Não, certo? Porque o método eu já defini, é o mesmo método, certo? Sempre que o caso aqui em que a ordem for importante. Agora, da onde que eu vou fazer as escolhas? Preste atenção no que ele diz aqui. Vamos marcar aqui mais uma vez. Senha numérica, com no mínimo 4 e no máximo 6, está tudo aqui pronto, nosso esquema de resolução. Ele utilizará apenas o algarismo de sua data de nascimento, olha aqui, 26 de março de 1980, por aí vai. Agora, quantas senhas Guilherme poderá criar? Se optar por uma senha, 100 algarismos repetidos. Então, isso vale para todas, ok? Então, só para ficar um pouquinho melhor organizado, vamos só escrever isso aqui para você não esquecer. Gente, tudo que for possível, escreva. Então, se ele vai ter que escolher daqui, só para deixar um pouquinho mais organizado, os algarismos que nós teremos à disposição serão 0, 1, 2, que mais? 3, né? 6, 8 e 9. Então, preste atenção que esse tipo de caso, a César Granhill gosta muito, de fazer com que o candidato trabalhe mais de uma vez na questão. Então, são 3 situações, senhas com 4, 5 ou 6 dígitos, escolhidos destes algarismos, certo? E o detalhe sem repetir. Então, gente, o método é o mesmo. Então, eu tenho quantas opções ao todo aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, 7 opções para escolher o primeiro dígito. Como não pode repetir, sobrarão 6, depois 5, depois 4. Pronto, moçada, está aqui. Então, com 4 dígitos e sem repetir, escolhendo dos algarismos da data de seu nascimento, ele conseguirá formar 840 senhas diferentes. Beleza? Mas a senha pode ter 5 dígitos, o que muda? E você ganha tempo, você é esperto, você é aluno do tio Vevé. Olha que quase mais da metade do caminho, meio não, quase tudo, só falta para fechar. Ó. 7 opções, 6, 5 opções, 4 opções. Só que agora tem um dígito a mais, então sobrariam para fechar essa senha com 5 dígitos, tu escolher um entre 3 que sobraram. Galera, você já está aqui. Se até aqui 4 você tinha feito de 840, o que aumentou? Vezes 3. Então, se você multiplicar isso por 3, você já ganha tempo. Cara, quanto tempo eu ganhar em qualquer situação é bom demais. Eu trabalho sempre com isso, produtividade no dia da sua prova. Para isso, tem que treinar. E o que acontece? A senha também pode ter 6 dígitos. Então, você tem 7 opções para escolher o primeiro dígito e assim como é não permitido repetir, sempre vai ficando um algarismo pelo caminho, que eu não posso mais contar com ele, por isso eu tenho sempre uma opção a mais. Você lembra que até aqui deu 2.520? Então, para fechar, sobraram 2 opções dessas 7 aqui. Então, 2.520 vezes 2 dá exatamente 5.040. Veja um detalhe que a gente fala muito em probabilidade, essa história desse ou, né? Então, podem ser qualquer senha de 4 dígitos, ou qualquer senha de 5 dígitos, ou qualquer senha de 6 dígitos. Como serve qualquer coisa dessa, é só passar a régua aí e somar, e você vai ter um total de 8.400 senhas diferentes
com no mínimo 4 dígitos e no máximo 6 dígitos, todas essas senhas sem repetir algarismo. Então a resposta certa está aqui para nós, letra B. Beleza, gente? Show de bola? Preste atenção, como isso acontece direto, tá? Vamos lá. Uma empresa de cadeados resolveu construir cadeados com segredos de 6 símbolos. Cara, você já está com experiência demais, só nesses 4 últimos materiais que eu coloquei. Aí, como digo, ele vai te dar elementos. E olha a pergunta, quantidade de senhas. Não tem para onde correr, certo? Quando eu pego, eu tenho os elementos. E com esses elementos, ele pergunta quantas coisas você pode formar, você tem análise combinatória. Segundo ponto, definição do nosso método. Nosso método só tem 2 hipóteses, com fatorial ou sem fatorial. Senha, mais uma vez, já sabemos que a ordem é importante. Então, se a ordem é importante, não tem fatorial. Show? Então, agora vamos aos detalhes que nos interessam. Pronto, defini o método, identifiquei o assunto e por aí vai. As senhas serão 6 símbolos. Os 3 primeiros símbolos, certo? Serão escolhidos de um conjunto com 10 letras. Preste atenção. Os 2 últimos serão retirados desses 5 algarismos aqui. Nós estamos falando de uma senha com 6. Então, os 3 primeiros certamente são letras. Os 2 últimos, o 5º e o 6º, são algarismos desse conjunto. Aí, um detalhe bem aqui. O 4º símbolo pode ser letra ou um número do conjunto B. Beleza? Então, pronto. O nosso esquema é o seguinte. Quando ele tem essa opção do ou, certo? A dúvida está no 4º, certo? Porque os 3 primeiros são letras, os 2 últimos são números, que ele chamou os algarismos. O 4º é que pode variar, não é isso? Então, para você ficar mais seguro, você pode pensar nas 2 possibilidades. Estou te mostrando como César Granrio gosta de fazer você trabalhar um pouquinho mais. Então, primeira hipótese, vamos colocar as nossas 6 bolinhas, 6 tracinhos, gente, que você quiser, tá? Então, só para a gente lembrar que são 6, cara, pega a tua prova, faz tudo isso que eu estou fazendo, risca. Pequenos detalhes te ajudam. Não adianta você ser craque em raciocínio lógico, matemática, se eu não sou craque em resolver prova. Então, 6 dígitos, o que é fixo? Esses 3 primeiros. Só para lembrar, serão letras. Pula esse 4º. Esses 2 últimos são, que ele chamou de números, né? Mais certo, algarismos. Então, como eu vou pensar nisso, eu vou fazer o seguinte. Vamos aqui contar as letras para os 3 primeiros, é certeza, isso não vai mudar. E para esses 2 últimos aqui, não vou chamar dos números do conjunto B. E como do meio pode ser um ou outro, você escolhe. Então, só para a questão de já continuar aqui, letra. É só isso. Se você marcar, o resto é contar. Por isso que Sebrasp chama problema de contagem. Marca a tua prova, gente. Marca. Letra, letra, letra. Aqui, como tem a opção, eu escolhi colocar letra. E aqui, número e número. Todos os detalhes são fundamentais. Preste atenção, senão você passa batido. E aí, olha esse pequeno detalhe que aparece bem aqui. Há um sistema mecânico, preste atenção aqui, que não permite repetição de números. Não permite repetição de números, viu, gente? Então, letra está tudo liberado. Quantas letras eu tenho no conjunto? Não são 10? Quando eu for escolher a primeira letra, eu tenho 10 opções. Como o problema não restringiu nada em relação às letras, a segunda letra ela pode ser diferente. Por isso que eu continuo com 10 opções. Ficou claro para você? A gente coloca isso, né, que vai ser diferente, né, porque aqui você vai fazer todas as possibilidades. A terceira letra, eu tenho 10 opções. Tá claro? Como a quarta sequência aqui da atuação, nós definimos que será a letra, eu tenho 10. Pronto, aqui fecharam-se as letras. Os 2 últimos são números, mais correto seria dizer algarismos.
que eu tenho 5 ali para escolher um. E aqui entra a mágica da questão. Não permite repetição de números. Então não adianta eu ter um método se eu não pratico. Não é só colocar ali as bolinhas, elas vão resolver para ti, ou elas com fatorial. Então, como não pode repetir, eu terei aqui quantas opções? 4. Agora passa a régua. 5 vezes 4, já você fazer essas continhas, 20. E quantos zeros a gente tem aqui? Ó? Mais 4 zeros. Então, com esta representatividade aí, com 4 letras e 2 números, a gente consegue formar 200 mil senhas. Beleza? Só que tem um ou, né? Então, segunda hipótese, então a gente vai colocar aqui, ou, segunda hipótese, essa nossa senha de 6 dígitos, certo? 3, 4, 5 e 6 dígitos, certo? Os 3 primeiros não mudam, os 2 últimos também não. E agora nós fizemos a seguinte escolha. Essas 3 primeiras serão letras, como já é definido, não pode mudar. As 2 últimas eu vou escolher dos 5 números que eu tenho. E agora do meio, como poderia ser letra, que eu já fiz, obrigatoriamente aqui tem que ser número. Gente, tenha paciência. E agora é só contar. Então, quando você for escolher agora a primeira letra, eu tenho 10 opções. Para a segunda letra, eu tenho 10 opções. Para a terceira letra, 10 opções. Lembra que a restrição é só número. Então, quando eu for escolher agora o primeiro número, porque agora nós teremos 3, eu tenho 5 opções. Então, como eu não posso repetir, eu tenho que eliminar uma opção. Sobraria um 4 e depois 3. Então, 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60. Certo? 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000, né? 60 mil. Então, já sabemos bem isso aqui, certo? Então, pode ser qualquer uma dessas 200 ou qualquer uma dessas 60 mil. Então, resposta dessa questãozinha, 260 mil. Esse zero saiu feio, hein? 260 mil. Resposta certa, letra D. Olha aí, galera, o método funciona. Já é o quarto bloco que eu mostro para vocês, fora inúmeros vídeos que eu tenho aí para você. Agora, a interpretação, gente, você vai começar a pegar quando você praticar. Quanto mais você praticar, mais experiente você vai ficar em relação a isso. Então, vamos lá. Prestem bem atenção de novo. Vamos nós. Uma empresa precisa distribuir 5 contratos diferentes, que ele chamou aqui de C1, C2, C3, C4, C5, distribuir entre 4 prestadores de serviço que chamou A, B, C e D. De modo que, olha o detalhe bem aqui, certo? Vamos ver esse detalhezinho bem aqui. De modo que, ó, todos os 5 contratos C1 ao C5 sejam distribuídos e que não haja prestador, que é A, B, C e D, sem, guarda muito essa expressão que as bancas gostam, pelo menos um contrato. Então, nós temos, gente, 4 prestadoras, A, B, C e D. E eu tenho 5 contratos. E esses 5 contratos aqui tem que ser distribuído entre essas 4 empresas, certo? Só que tem essa regra que todas as empresas devem ter pelo menos um contrato. Então, como ele não determina, olha mais uma vez César Granril mantendo, certo, os trabalhos dele. O que eu vou me ilustrar aqui? Ele não determina qual, só disse que todas as empresas, vamos colocar empresa A, B, C, D, tem que ter pelo menos um contrato. Se a gente fosse fazer uma contagem aqui, colocando um para cada para obedecer, um para A, um para B, um para C e um para D, eu estaria distribuindo apenas 4 contratos, cumprindo essa exigência.
Só que a outra exigência é que todos os cinco contratos devem ser distribuídos, concorda? Então, o outro contrato pode ser para qualquer uma. Olha aquele ou mais uma vez. Então, eu vou ter sempre uma empresa com 2 contratos e cada uma das outras 3 com apenas um contrato. Certo? Então, quem vai ficar com 2 contratos? Ele não especificou. Então, eu tenho que pensar em todas as possibilidades possíveis. Certo? Então, aqui é aquela história se a ordem importa ou não, gente. Você tem que focar na que vai receber mais de um. Porque como eu tenho, vamos supor aqui, que essas 3 aqui, ó, B, C e D recebam 1, a receber 2, a ordem que ela vai receber os 2 contratos dela não faz diferença. Por quê? Porque ela vai ter que analisar os 2 contratos. Só vai mudar a ordem. Vai analisar o contrato 1, o contrato 2, ou 2 ou 1. Tá claro isso? Então, neste caso, a ordem não importa. Apesar dos contratos serem diferentes. Por quê? Porque os contratos, quem vai receber mais de um é apenas uma empresa. Ok? Então, eu posso especificar isso aqui. São quantos prestadores de serviço? São apenas 4 prestadores de serviço. Lembrando que aqui, para ilustrar, eu vou colocar essa empresa A com 2 contratos. Então, 2 contratos para uma empresa, que a ordem não importa, um contrato para cada uma das outras 3 empresas, já que nós temos 4 empresas, certo? Se você quiser esticar isso aqui, não vai fazer diferença nenhuma. Então, se eu colocar aqui como se fosse para a empresa A, essa aqui para B, essa para C e essa para D. O que vai ser distribuído, vocês têm que se ligar, está bem aqui. Olha aquela pergunta, a quantidade sempre de possibilidades de distribuir os 5 contratos. Então, o que vai ser distribuído são os contratos. Então, a escolha é dos contratos. Então, quando você for aqui começar a preencher, posso começar de qualquer uma, vamos começar pela A. Então, quando eu for começar pela A, tem 2 contratos. De quantos? 5. Então, a empresa A vai lá, o gerente dela e tal. Eu vou escolher o primeiro contrato. Eu tenho quantas opções para escolher o primeiro contrato? 5. Qualquer contrato que eu escolha, sobram quantos contratos ainda para eu escolher o próximo da minha empresa A? 4. Como a ordem não importa, você faz o fatorial dos contratos da empresa A. 2 vezes 1. Para você não precisar saber literalmente o que é fatorial, eu sempre digo, o fatorial é você pegar o número de bolinhas que você tem, no caso a A é a única que é diferente, então são 2, e multiplicar até 1. Se fossem 3 contratos, é 3, 2, 1 e assim sucessivamente. Então já saíram 2 contratos daqui. Quando eu for para a próxima empresa, ela vai escolher um contrato dentre quantos que sobraram? 3. Quando eu for para a empresa C, só sobraram 2 contratos para ela escolher 1. E a última empresa não tem que escolher, vai ficar com o que sobrou aqui. Então, gente, isso aqui é um jeito de distribuir 5 contratos colocando 2 para uma das empresas. E isso pode ocorrer de quantas maneiras diferentes? 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. Ok? Claro até aí? 5 vezes 4, 20. Vezes 3, 60. Só que a melhor coisa é logo simplificar antes aqui, né, gente? Vamos fazer logo isso que fica mais fácil para a gente, tá? 4 dividido por 2 dá 2. Agora é melhor fazer assim do que deixar para depois. Então, 4 dividido por 2, 2. 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. 30 vezes 2. Então, você observa aí, existem 60 maneiras de se distribuir 2 processos para uma empresa e um processo para cada uma das outras 3. Só que, preste atenção, ele não especificou que é para a empresa A, como eu coloquei no imaginário aqui. Então, eu tenho que pensar de quantas formas que essas 60 distribuições podem ocorrer. Pensa aí comigo. Quantas empresas tem? 4. Certo? Essas 60 eu imaginei sendo para A, mas pode ser 60 com a B recebendo 2, 60 com a C recebendo 2 ou 60 com a D recebendo 2. Então, por isso, certo? Que o resultado correto serão 240 maneiras diferentes de se distribuir esses 4 processos. Você que pensa aí em fazer o concurso da Caixa Econômica, do BNB,
Preste atenção aí. Meus aluninhos aí que estão aí na turma do BNB, estão na mentoria, estão na cursinho comigo, olha que o método é sempre o mesmo. O que César Gran Rio gosta é de fazer você trabalhar um pouquinho mais. Para nós fecharmos esse vídeo e fechar esse módulo, semana que vem eu colocar um outro assunto, seguindo aqui os concursos que nós temos aí, né? Os cursinhos que a gente trabalha e as nossas mentorias, né? Atualmente a gente tem para a FAGEFOR, para a Câmara Municipal de Fortaleza, BNB agora vai abrir caixa e a turma lá de policial penal. Então preste bem atenção, hein? Olha como já começa com a palavra-chave que eu gosto de identificar o assunto. De quantas formas diferentes, em relação à ordem, 2 homens e 4 mulheres poderão ser dispostos em fila. Isso aqui eu bato muito na tecla, que muita gente teimava em dizer que fila a ordem não é importante. Então pensa assim, tu vai receber dinheiro, vai para a fila do banco, tu é o primeiro da fila, tio Bebê vai chegar meio-dia, tu troca de lugar comigo, já que você acha que a ordem de uma fila não é importante. Beleza, gente, até aí. Então, show de bola. Ordem importante, já sabemos. Só as bolinhas. Quem tem dificuldade com aquele fatorial não vai usar. Beleza. Então, ordem importante, só as bolinhas. E a gente sabe, 2 homens e 4 mulheres, certo? Se não tivesse restrição nenhuma, era só fazer aqui aquela contagem das opções, né? 6, 5, 4, 3, 2, 1, né? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beleza. Só que quando eu fizer isso, você vai achar todas as formas diferentes de fila com essas 6 pessoas. Só que nós temos aí, ó, definir o método que é este. Este é o método que eu vou usar. Agora, como e quantas vezes eu vou usar, depende do que a questão fala. Preste bem atenção agora aqui. De modo que entre 2 homens haja, olha de novo a expressão, no mínimo uma mulher. Cara, tinha um jeito que você poderia fazer que eu não aconselho, certo? Que é você imaginar aqui, você colocar aqui 6 lugares aqui só para ilustrar. 2, 3, 4, 5, 6. Ele não quer que os homens, certo, fiquem juntos, gente. E aí que vai estar a grande deixa para vocês. Então eu poderia ficar marcando aqui e sair contando. Por exemplo, aqui pode ser um homem. Beleza, não pode estar em qualquer lugar. O que não pode é aqui, ao lado dele, ficar o outro homem. Então eu poderia marcar aqui e daqui fazer as contagens. 2 homens para escolher um. 4 mulheres, aí sobrou um. Só que isso pode acontecer de diversas maneiras, você vai afastando aqui o homem. Concorda com isso? O que eu tenho que enxergar quando eu faço essa figura? Que traduzir isso aqui significa dizer que os homens, que são 2, não podem ficar juntos. Eles não podem ficar juntos. Então você já pensou? Se você quiser fazer desse jeito que eu estava mostrando, você faz, só que vai demorar muito. Então, uma ideia para você. Primeiro, determine o total de filas que você pode fazer com essas 6 pessoas. Então, eu tenho 6 opções para escolher o primeiro da fila. Quem já está um pouco mais rodado nisso, quantidade de filas, gente, é só fazer o fatorial, que é o que vai aparecer aqui. 6... 5 opções para escolher o segundo, 4 para escolher o terceiro, 3, 2, 1, ok? Então aqui você tem o total de maneiras diferentes, ou seja, o total de filas que pode fazer com esses 2 homens e essas 4 mulheres. Cuidado para não cair na tentação aqui. Agora pensa, se ele não quer de jeito nenhum que os homens estejam juntos, que tal você pensar na possibilidade, certo? De fazer exatamente o contrário. Vamos chamar os 2 homens aqui, tá, gente? De A e B, só para ilustrar aqui. Os 2 homens são A e B. Quando ele diz que os 2 homens não fiquem juntos, que é isso que ele está querendo, se eu tirar dessa fila, aqui tem todas as filas possíveis, se a gente tirar dessa fila todas em que os homens ficam juntos, faça um raciocínio lógico. O que vai sobrar?
as filas em que vai ter sempre alguma mulher entre eles. Então, o que acontece? Se a prova diz, né, ou se eu enxerguei que esse é o melhor caminho, eu vou juntar esses dois homens. Então, é como se eles fossem aqui um só. Porque pegando um, o outro tem que estar ao lado dele. E vamos chamar aqui de C e D e E, gente, só para ilustrar para vocês. As mulheres. Então, o que eu estou querendo colocar aqui? Aqui, você vai descobrir aqui, ó, que eu tenho uma mulher, duas, três e essa dupla. Então, se você contar aqui, quem tem já noção do fatorial, quando se fala de fila, é só fazer o fatorial de 4, né? Por que 4? Porque agora esses dois homens, eu estou querendo que eles fiquem juntos, então eu vou considerá-los um só. Aí quando eu for escolher o primeiro homem, a primeira pessoa para ocupar essa fila, pode ser qualquer um desses 4. Qualquer um que desse casal, né? Aliás, o casal, a mulher C, a D ou a E. Ou seja, a gente tem quantas opções aqui? 4. Qualquer uma dessas que eu escolha, certo? Vamos imaginar aqui para depois fazer uma ilustração. Se eu escolher essa dupla para ficar aqui, aqui eu tenho 3 opções para escolher, que pode ser C, D ou E. Sobram 2 opções e aqui uma. Concorda? Então, neste caso, eu teria 24 filas com 2 homens juntos. Ilustrando, gente, como eu falei, se os 2 homens estão aqui, então você não tem que decorar a fórmula, gente, usa a lógica. Então, tem 24 maneiras diferentes de eu fazer isso aqui, lembra? Eu tinha 4 opções para escolher aqui, e dessas 4 eu escolhi colocar o AB aqui. Mas você concorda que esses 2 homens podem estar em 2 maneiras e sempre continuarão juntos? Pode estar A na frente do B, ou B na frente do A. Então, cada vez que eu fizer uma fila com os 2 homens juntos, essa fila ela pode ser modificada mais uma vez. Então, existem 2 maneiras. Com o A na frente e o B atrás, ou com o B na frente e o A atrás. O que dá para a gente um total de 24 vezes 2, certo? Não vamos esquecer de contar isso aí, para não fazermos aqui errado, né? Certo? Só uma coisinha errada que a gente fez, são 4 mulheres, né, gente? Só faltar aqui um pouquinho, são 4 mulheres, senão vai dar problema. Então, aqui o que mudaria? 1, 2, 3, 4, 5. Então, quem faz ao vivo tem esse. Porém, mas o raciocínio é o que não vai mudar, que é o que interessa para a gente. Faltou só colocar a 4ª mulher. Mas é tudo como foi falado aqui. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 mulheres e mais essa dupla, ou seja, eu tenho 5 opções para escolher o primeiro. Qualquer um que eu escolha, vão sobrar 4 opções para escolher o próximo, 3 para escolher o próximo, beleza? E 2 para escolher, então é só contar, e aqui, ó, você tem isso aqui. Então, contando tudo isso, nós vamos ter 5 vezes 4, 20, vezes 3, 60, vezes 2, 120. Dá para não cometer esse erro do tio Vevé lá no dia da sua prova. Conte direitinho. Porque o enunciado falou que são 2 homens e 4 mulheres. Por isso que quando eu juntei eles dois, eu conto 1, mais as 4 mulheres são 5, como se fossem 5 pessoas. E a recíproca, aquela informação continua valendo. Cada uma dessas 120 filas, eu posso modificá-la mais uma vez, porque os homens podem mudar de ordem na fila. Ou seja, eu teria aqui 240 maneiras de fazer a fila sempre com 2 homens juntos. Mas e o que a questão quer? Que eles não fiquem juntos. Então, se eu pegar, tirar desse total de filas, todas em que os homens se encontram juntos, o que vai sobrar para a gente? Exatamente a quantidade de filas que vai ter sempre, no mínimo, uma mulher entre eles, que no caso é a letra D. Beleza? Certo, gente? Então preste atenção. Falamos de várias bancas, vários concursos, e o nosso método sempre funciona. Cuidado só aos detalhes. Então, tio Vevé e você, estamos sempre juntos, certo? Temos lá nosso Instagram, @prof.evelino, nosso canal no YouTube, se inscrevam, tá? Pode usar bem à vontade. Qualquer dúvida, sugestão, estamos aqui para vocês, beleza? Tamo junto e até a próxima.